Como lidar com o medo que pode estar prejudicando você em desempenhar as suas atividades profissionais, pessoais e familiares? Para ficar claro para você como lidar com o medo, nós precisamos de entender o que é o medo. Ele é uma emoção natural do nosso organismo. Ele tem a função de nos preparar para momentos de extremo estresse e perigo. Nesse momento, nosso corpo fica alerta e pode nos livrar de algum acidente. Mas existe o medo que não é racional, um medo que te trava, um medo que impede você de realizar as suas atividades, as suas tarefas, interferindo no curso natural do seu desenvolvimento como pessoa em sociedade. O medo e a paralisia emocional. Quando o medo toma conta de nós de forma excessiva, ele pode nos impedir de agir. Isso acontece porque nosso cérebro interpreta o medo como uma ameaça, acionando o sistema de luta ou fuga. Quando não há uma luta clara, podemos acabar ficando paralisados, incapazes de tomar decisões ou avançar. Essa pequena reflexão serve para pensarmos e dividirmos na nossa interpretação o que é um medo, emoção, e o que é um medo que não é racional. Ele está relacionado às nossas inseguranças, aquele momento que nós temos que enfrentar algo que sabemos que faz parte da nossa fragilidade, aquele momento que você tem que enfrentar um ambiente novo de trabalho e aí você sente um medo que te trava a ponto de não entender, de não lembrar, de não conseguir agir, de ficar paralisado ou cometer erros, equívocos que não condizem com o conhecimento que você tem daquele assunto e daquele local. O medo está em nossas vidas desde muito cedo e ele é uma emoção primária que se manifesta desde quando nós somos bebês. Alguns comportamentos frente ao medo que nós temos no momento atual, na fase adulta, pode estar relacionado com experiências que nós vivemos lá na infância. Precisamos de analisar se esses medos estão arraigados nas nossas interpretações, na nossa autonomia e está nos limitando a avançar, a se desenvolver. Caso isso seja algo relacionado a acontecimentos quando você era mais novo, na infância ou na adolescência, o interessante é que você procure ajuda, procure se conhecer para realmente ter certeza se esses medos estão presos lá no passado, lá nas suas experiências e você traz para um momento atual como resquícios de um comportamento que o nosso cérebro utiliza em nossa defesa. Analise esses exemplos que eu te dei e, caso seja necessário, busque ajuda. Procure um psicólogo para analisar esses medos. A vida, ela é cheia de desafios, cheia de coisas novas para nós conhecermos e aprendermos a lidar. Medos excessivos pode te impedir de conquistar os seus sonhos e as suas posições profissionais no mercado de trabalho. O medo pode ser fruto de alguma insegurança que você tem, que você construiu, alguma crença limitante que faz você acreditar que você não é capaz de realizar. Essas crenças limitantes também estão relacionadas com experiências que nós temos ao longo das nossas vidas. Nós precisamos de analisar essas crenças limitantes e ver o que realmente combina com a nossa personalidade, com a pessoa com a qual você se tornou. Vamos falar então um pouco sobre o medo e a procrastinação. Eles podem estar relacionados porque você se sente inseguro para realizar determinada tarefa, função, ou você se sente inseguro para ir em uma entrevista de emprego, você protela, você procrastina, perde a data e o horário, depois você se arrepende, fica triste, mas não tem mais o que fazer. Numa possível situação de sorte, alguém pode te dar uma segunda chance, mas mesmo assim você pode se sentir inseguro, procrastinar e mesmo indo você pode fracassar.
Para que isso não ocorra, você tem que analisar. Faça perguntas simples para você. Por que eu estou com medo? Que esse ambiente está me paralisando? Quais são os conhecimentos que eu tenho que podem me deixar mais seguro, que eu possa reduzir esse comportamento de medo? Quem são as pessoas que eu posso conversar para pensar e analisar sobre esse assunto para que esse medo reduza? Quais são as pessoas confiáveis que eu tenho na minha vida? Faça essa pergunta para você, que possam me trazer segurança para que eu rompa com esse medo e possa realizar as minhas atividades. A segurança que nós temos em algumas pessoas é alicerce, é coluna de apoio para muitos momentos difíceis. Caso você não tenha uma pessoa desse tipo, um terapeuta pode ser essa pessoa na sua vida. Ainda falando de medo e procrastinação, você pode procrastinar a realização de uma atividade por insegurança, por não acreditar em você, a sua autoconfiança está baixa, você pode estar com a sua autoestima prejudicada e por isso você está agindo dessa maneira. Você pode não ter se planejado para lidar com essa situação. Então, nesse caso, sempre planeje as suas ações, a sua fala, leia sobre o ambiente que você vai atuar, que você vai fazer parte nesse momento. O medo, a preocupação é sinal que você é uma pessoa preocupada e responsável, mas o medo, ele não pode ser excessivo, porque um medo excessivo pode te paralisar e passar a impressão que você não possui habilidades, competências suficientes para realizar o projeto, para desenvolver a determinada atividade, para assumir um cargo que talvez você se preparou a vida toda para ele. Vamos falar um pouco então como agir para evitar esse medo excessivo? O primeiro passo é reconhecer e aceitar o medo como parte de nossa experiência humana. Ao invés de evitá-lo, encare-o de frente, entendendo suas origens. Essa reflexão, a aceitar que nós temos medo, é necessário. Nos leva a perceber que é uma emoção normal de todos, mas também nos leva para a reflexão de que um medo que te paralisa precisa ser estudado, analisado e reduzido. Faz sentido para você? Deixa seu like nesse momento do vídeo para eu ter certeza que você está falando assim para mim, ó. Sim, Adriana, eu entendi, faz sentido, vou colocar isso em prática. Então é importante que você identifique e desafie pensamentos negativos, substitua-os por crenças mais realistas e positivas, fortalecendo sua confiança e resiliência. A resiliência entra aqui na nossa discussão para nos fazer pensar em quantas vezes nós nos reinventamos, nós nos montamos novamente para enfrentar determinadas situações. Somos sempre mais fortes do que nós pensamos. Pense em coisas positivas sobre você. Fale para você: eu consigo, eu vou me reinventar, eu vou conseguir. São desafios naturais da minha vida. Eu posso, eu me preparei, eu vou me preparar melhor. Na próxima chance eu vou conseguir conquistar. Você tem que construir frases positivas que alimentem a sua autoconfiança, que faça você resgatar dentro de você caminhos que te levem a alcançar os seus objetivos. Vale também nós refletirmos sobre tudo isso que falamos aqui e pensar que dar um passo de cada vez. Se você acha que está devagar, melhor devagar do que paralisado de medo. Respeite os seus limites. A pessoa com medo, ela também pode manifestar comportamentos de ansiedade. Eu vou deixar um vídeo para que você se aprofunde nesse assunto. Um abraço e até o próximo vídeo.